Bom, pessoal, mais uma vez boa noite, tá? Estamos ao vivo aqui para toda a galera do grupo, ok? E como vocês sabem, para quem não pode assistir a aula, nossas aulas ficam gravadas na plataforma, tá? E vocês depois podem assistir, assim como a Dona Cléa disse que depois vai assistir. Não deixe de assistir, viu, Dona Cléa? E nos dê um feedback do que a senhora achou das aulas. Para a gente aqui do grupo é muito importante, tá? Até para a gente melhorar também. Tá certo? Então, peço à senhora, por gentileza, que depois que assistir, me dê um feedback, tá? Como eu estava falando aqui no off, fiquei feliz em saber que Gabriela acertou certo das questões dos Correios, né? Então, fico feliz em poder ter montado esse projeto aqui. Como todos sabem, nosso projeto foram para 10 aulas. Essas aulas para ter acabado a semana passada, porque no edital, o concurso do CEDO, a prova era para ter sido dia 15, né? Mas, como teve esse adiamento, né, foi reaberta as inscrições e a prova só vai acontecer agora dia 30 de março, então vocês vão ter mais um pouquinho para estudar as outras matérias, tá certo? E com a gente também. Como eu falei no offline, vamos fazer aí depois eu colocar uma enquete, se der tudo certo, que eu peço a Deus que dê tudo certo, quando for no dia 15 de janeiro, a gente retorna às aulas. E aí vamos fazer um pacote com 11 aulas, tá? 11 aulas, tá certo? Porque a última aula a gente faz um simulado de 40 a 50 questões em média na sexta-feira. Então, no domingo, vocês chegarem lá na prova do CEDO, como diz a história, para gabaritar e fechar a prova, tá certo? Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Graças a Deus, há um bom tempo que eu estou nesse ramo de concurso, só no Gênesis concurso eu dei aula por 4 anos, 4 a 5 anos, quase 5 anos, tá? Então eu precisei me mudar de Salgueiro, porque eu fui transferido. Hoje eu moro aqui na cidade de Pesqueira, trabalho em Caruaru, na região, tá? Eu sou analista de sistemas, como todo mundo sabe, eu dou suporte aos bancos, ao INSS e aos Correios. Então toda a parte de informática desses órgãos é com a gente, né? A gente trabalha. Então o que acontece? Fiquei muito feliz ontem, porque vários alunos meus de Salgueiro, né, inclusive advogados, tem dois que são advogados, empresários aí que resolveram fazer concurso, ontem me ligaram e estavam muito felizes, assim como o Gabi, estavam muito felizes com a prova dos Correios. Um mesmo disse que acertou 9 das 10. Disse que estava tão feliz que o resto não nem importava para ele, porque informática era o calo dele. Então isso é muito gratificante para a gente, né? Como Dona Cris aqui, como Aparecida, acho que a Dona Cléo, todo mundo aqui, Verônica, Fatinha, todo mundo aqui, acho que a grande maioria são professores, né, como Marcelo. Então, assim, para a gente que passa um pouquinho no conhecimento, é muito gratificante para a gente, quando um aluno manda uma mensagem, quando um aluno liga, né? Então, acho que não tem dinheiro que pague isso aí, né? Então, a gente sempre está procurando se atualizar. Eu até puxei esse dias para vocês. Eu fiz um curso de Power BI. Eu fiz um curso, eram 3 em 1, era Excel, Power BI e Inteligência Artificial. Foram uma semana de curso, foi muito bom, proveitoso. Vou também tentar colocar em prática agora, porque o mercado na área de tecnologia requer muito isso aí, principalmente no Power BI e a inteligência artificial, que chegou para dominar o mercado, né? Daqui uns dias a gente não vai fazer mais nada, né? A Alexia da vida já é praticamente a inteligência artificial. Você pensa, fala e a Alexia executa, né? Isso é o que a gente já conversou aqui nas aulas, é a IoT, que cai muito em concurso público. Então, se vocês um dia se depararem com uma questão de concurso e lá fecha IoT, significa que isso é a inteligência artificial, é a internet das coisas, tá bom? Então, a gente fica muito feliz. Então, a gente está sempre se atualizando para, de uma melhor forma, trazer um conteúdo melhor para vocês, uma resposta melhor, né? Um contexto bacana. Então, isso é muito bom, muito gratificante. Tá? Então, eu fico muito feliz hoje poder concluir mais um projeto, né? Com a graça de Deus, com tudo certo, não deu nada errado. Assim como a gente fez em Salgueiro, né? Quando Verônica, quando Tereza me ligaram, pedindo apoio, né? A princípio eu disse que era meio complicado, porque minha rotina é muito, assim, desgastosa, tem dia que eu ando 500 quilômetros, então chegava muito cansado, mas aí abracei a ideia das meninas, graças a Deus deu certo, né? Concluímos lá o projeto de Salgueiro, e muitos que fizeram o concurso, inclusive tinha um dos meninos que fez o concurso, estava no grupo, eu não me recordo o nome dele agora, foi até a Tereza que indicou ele passou para a guarda municipal de Salgueiro,
Então, isso é muito gratificante também, né? E aí, depois disso, demos continuidade ao nosso projeto, começando em Informática do Zero. Dona Cris é remanescente na Dona Cris, Verônica, Tereza, também do Informática do Zero. E aí, quando lançou o edital do CEDO, a gente entrou com força total aqui no CEDO. Então, assim, hoje a gente conclui mais uma etapa aí, né? Nossa 10ª aula, né? Então, quem me conhece sabe que eu sou muito transparente, eu cumpro com minhas obrigações. São 10 aulas, eu vou até às 10. Se tiver uma pessoa, como uma vez, acho que só tinha eu, Dona Cris e Tereza, se me fala a memória, a gente teve aula, não teve estresse, né? Outra vez só tinha Tereza, ele teve para dar aula, mas eu gravei a aula. Então, assim, eu sou muito certo, muito correto com minhas coisas, tá? Porque se eu tivesse outro lado, eu também queria ter uma resposta. Então, graças a Deus, vocês são as pessoas maravilhosas de trabalhar, tá? Cada um tem um carinho especial, tá certo? E, assim, termina um ciclo, começa outro. Eu tenho certeza que, quando a gente botar essa enquete no grupo aí, a gente vai poder ou ter muito mais do que 10 alunos, né? Hoje, na plataforma aqui no grupo, temos 13 pessoas, né? Dona Alcinete também foi uma aluna no Gênesis na aula do sábado, mas aí, quando eu me mudei, eu perdi o contato de muita gente. Mas aí o que acontece? Verônica chamou do nosso neto, a gente se encontrou novamente, e para mim foi um prazer encontrar vocês, tá certo? Então, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Que hoje, o que é que eu fiz aqui? Só para vocês entenderem o caminho que a gente está traçando. Eu trouxe 15 questões de informática, e da questão 1 até a questão 10 foram as 10 questões que caíram domingo no concurso dos Correios, tá? Gabi falou que fez o concurso, não sei quem mais aqui fez no grupo. Eu sei que Tereza fez também, tá? Eu até mandei um convite para ela, se ela puder assistir a aula, para ela ver as questões. Mas eu digo para vocês, sem medo de errar, Gabi. Estou nesse ramo há muito tempo, mais de 6 anos, nesse ramo, e digo a você, assim como ontem recebi mensagem do pessoal de Salgueiro, que o caminho que a gente traça é justamente esse aí, é poder receber do aluno esse feedback. Porque quem trabalhou com a gente, não só no Gênesis, como aqui no online, com certeza, domingo, se errou, errou uma questão. E eu vou explicar a vocês por quê. Eu coloquei, como eu disse, eu coloquei as 10 aqui. Eu vou explicar por que quem estudou com a gente errou uma. Se não, e se chutou, botei gabaritado. É o seguinte, tem uma questão aí que fala de PowerPoint, tá? Essa questãozinha aí, ela não é tão trabalhada nos concursos, até porque aquela ferramenta aqui da resposta só existe no pacote Office 365 online. Então, se você tem um pacote de 2019, 2016, 2010 instalado no seu computador, não tem essa ferramenta. Então, assim, essa aí, como diz a história, essa aí a gente perdoa. Mas as outras questões, as 9, todas as questões, dona Cris, a gente já viu aqui em exercício. Não só na turma que a gente tinha de Salgueiro, como essa do Cedro. Eu vou mostrar a vocês como é fácil as questões. Cada questão vocês vão dizer assim, realmente a gente já viu essa questãozinha aqui. A gente já viu essa questão. Vamos começar aqui agora, para vocês verem que quem fez a prova domingo dos Correios não teve nenhuma dificuldade. Não teve nenhuma dificuldade. Olha só. E essa primeira questãozinha aqui que ele fala. Assinale a alternativa que apresenta a maneira mais eficiente de selecionar todo o texto de um documento Word, sem você usar o mouse. Olha só, quem foi nosso aluno, né, ou quem ainda é, uma questãozinha dessa não erra. Não erra. Por quê? Eu sempre falei nas aulas aqui que existia duas maneiras de você selecionar todo o texto. Eu até brinquei uma vez que eu disse assim, quando o texto, você é o autor, o texto está no Word. E quando o texto, você não é o autor, vai ser os textos que você lê nos navegadores. Então, assim, o que é que ele fez? Ele simplesmente, ele colocou os dois. Por exemplo, Ctrl A é quando você seleciona o texto que não é seu, mas sim o texto que você está lendo no navegador. Então, muita gente, na hora lá, tenho certeza que confundiu. Ah, eu estou no navegador, eu estou no Google pesquisando, se eu der um Ctrl A, eu seleciono todo o texto. Né? Então, o pessoal está no Google, achou ali um texto interessante, o que, é que o pessoal faz? Ctrl A, seleciona. Abre um Word, Ctrl V, cola.
Então, muita gente estava na cabeça com esse cidadão aqui, ó, Ctrl A. Só que a banca jogou a pegadinha, né? Porque como ele se referiu a texto, o cara já se ligou. Ah, muitas vezes eu estou pesquisando na internet, no Google, e eu Ctrl A seleciono. Só que ele fez questão de dizer que esse texto estava no Word. Então, se ele está no Word, você tem que entender que um texto só está no Word se você digitou ou se alguém digitou, tá? Por quê? Porque você consegue editar aquele texto. Então, por exemplo, se Dona Cris me mandar um arquivo em Word, eu consigo apagar, eu consigo acrescentar algumas coisas. Não consigo? Eu consigo. Se eu mandar para a Gabi um texto, ela consegue modificar. E assim por diante. Agora, se eu pego um texto, vê só, se eu pego um texto lá do navegador, por exemplo, hoje está em destaque lá no G1 que o jogador brasileiro Vini Júnior ganhou a bola de ouro. Se eu não concordar com aquela notícia que foi dada do G1, eu tenho capacidade de ir lá e alterar o texto? Não, porque eu não sou o autor do texto. Então, se eu não sou o autor do texto, Ctrl A eu seleciono. Se eu sou o autor do texto, Ctrl T. Por quê? Porque o texto foi redigido por mim. Então, quem foi nosso aluno sabe disso e com certeza domingo marcou a letrinha C. Aí, marcou a letrinha C. Tranquilo? Dúvidas aí? Tudo certo? Então vamos embora. Na questão 2, isso eu estou seguindo a sequência de lá, tá? Lá da prova dos Correios. Isso era a sequência. Então, na sequência, dizia o seguinte: se um usuário, vê só, o que é a banca? O que é que eu quero dizer a vocês? Que banca nenhuma, seja ela IBFC, como foi domingo, seja ela Consulpan, seja ela CEF, seja ela FCC, não importa a banca. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: que banca não tá para fazer amizade com um aluno. Banca não tem que ser amigo de aluno. Então, o que é que ela vai fazer? Vai fazer de tudo para você sair da jogada. Então, a banca, ela vai botar ali uma letra que você acha que é para confundir você. Isso é normal, né? Então, olha só nessa segunda questãozinha. Diz o seguinte: se um usuário deseja copiar a formatação de um parágrafo e aplicar a outro parágrafo. Então, digamos assim, ó, aqui está um parágrafo, tá? Aqui está um parágrafo e aqui está outro parágrafo, ok? Só para vocês ilustrarem. O que acontece? O que é que ele disse? Se um usuário ele deseja copiar a formatação de um parágrafo e aplicar para outro, ou seja, né, sai de um e joga no outro. Aí ele diz, assinar a alternativa que apresenta a ferramenta do Word que ele deve usar. Aí a banca botou, temas de documento, tá fora, né? Tem nada a ver com o que ele pede. Aí ele diz, copiar e colar. Aí você aprendeu a vida toda que quando você quer, né, copiar um negócio para o outro lado, o que você faz? Ctrl C, Ctrl V. Ou seja, você já olhar para quem já diz assim, copiou, colou. Porque eles aqui, ó, eu vou copiar a formatação e vou aplicar. Se eu vou aplicar, então eu vou colar em outro canto, né? Em outro parágrafo. Só que não, pessoal. Porque, como eu estou dizendo para vocês, a banca ela vai colocar uma letra que vai induzir você ao erro. Olha só. Professor, mas veja só, não entendi. Se eu quero copiar a formatação e aplicar em outro parágrafo, eu não vou copiar e colar. Vê só. Quando ele usou essa palavrinha aqui de formatação e parágrafo, tá? Isso aqui passou a não existir mais. Passou a não existir mais. Por quê? O Ctrl+C e o Ctrl+V é que você copia uma simples palavra, um simples texto ou uma simples linha. Só que, quando ele diz que copia a formatação de um parágrafo, tá? Significa que ele vai copiar toda a formatação, que vai de espaçamento, a largura, se tiver algum caractere, tudo ele vai copiar. Então, se porventura se referir à formatação de parágrafo, quem faz isso é o pincel.
É o pincel. Eu até brinquei aqui uma vez, numa aula, que eu falei assim, se você está pintando uma parede de branco, tá? E você quer fazer do mesmo jeito do outro lado, o que é que você vai fazer? Simplesmente usar o mesmo pincel para o outro lado, né? Você vai usar o mesmo pincel. Então, o pincel de formatação é que faz isso, tá? O pincel de formatação é o que faz isso. É quando ele copia a formatação de um parágrafo e ele aplica. Veja que ele usa a palavra aplica, ele não diz a palavra cola, ele aplica, tá? Ele vai aplicar do mesmo jeitinho que a folha, o parágrafo se conta, com espaçamento, com caracteres, com tudo. Então, muita gente que não sabe disso, que não estudou com a gente, com certeza marcaria a letrinha B, porque o cara falou, tá muito fácil. O cara, como ele diz aqui, o cara copia e aplica do outro lado. Então, o cara copiou e colou. Só que aquela palavrinha, como eu disse a você ali, ó, de formatação de parágrafo, ele matou a charada. Ele matou a charada. Ok? Então, ó, quem marcou aí pincel de formatação, ótimo. Se vocês olharem aqui em cima, quando você abrir um Word, que olhar aqui em cima, você vai ver lá um pincelzinho lá. Se você colocar o nome lá, parar o mouse em cima dele, ele vai aparecer o nome lá, pincel de formatação. E ele vai dizer, ele abre uma caixinha e ele vai dizer para que serve lá. Tranquilo? Tudo certinho essa daí? Espero que quem fez aí marcou aí ele C e C. Vamos para a próxima. Próxima questãozinha diz o seguinte, aí, na próxima questão diz o seguinte, e lá no Word, ou seja, mais uma de Word, tá? Ele diz o seguinte, assinala a alternativa que apresenta a finalidade do recurso controle de alterações. Controle de alterações. Então, o que acontece? Ele diz o seguinte, letra A, ele serve para você rastrear e registrar todas as modificações feitas no documento. Na letra B, ele diz que você permite a edição colaborativa em tempo real. Na letra C, ele diz que protege um documento contra cópias não autorizadas. E na letra D, ele diz que ele converte o documento em PDF. Olha só. O que é que a gente também aqui, em aula, a gente verificou aqui? A gente verificou. Vou só ampliar aqui. Pronto, agora. Olha só. Como eu, voltando aqui à questão. O que é que ele disse, tá? Que lá no Word, existe uma alternativa chamada, um recurso chamado controle de alteração. E para que isso serve? E aí, como ele disse aqui, ele te deu 4 opções, né? Ele, na letra A, ele diz que você rastreia e registra toda a ação feita no documento. Na B, ele diz que você permite a edição. Na C, ele diz que você protege o documento. E na D, converte o documento. Olha só. A gente falou uma vez aqui, quando eu coloquei no grupo, coloquei o material do pacote Office 365. Então, a gente conversando aqui, eu falei que hoje a Microsoft ela disponibiliza para você um pacote online chamado pacote Office 365. Por que a Microsoft fez isso? Porque um pacote hoje da Microsoft, que inclui Word, Excel, PowerPoint, tá, os demais aplicativos dentro dele, uma licença hoje custa em torno de R$ 450. Então, nem todo mundo tem condições de pagar R$ 450. Então, a Microsoft ela lançou um pacote online, o pacote Office 365, certo? Professor, onde é que eu encontro esse pacote? Aqui, ó, em cima. Se você abrir o navegador do Edge, olha só, se você abrir o navegador do Edge, aqui em cima no canto direito, por que no Edge? Porque o Edge é o navegador padrão do Windows 10 e 11 e ele é da Microsoft. Então, se você abrir aqui no cantinho, no Edge, e você clicar lá, você vai ver que verticalmente ele tem lá o pacote Office 365, Word, Excel, PowerPoint, descendo. E você pode usar aquele pacote online grátis, lógico que ele não vai ter os recursos que um pacote pago vai ter, mas ele está lá. Então, o que acontece? Esse controle de alterações vai estar dentro desse pacote 365. Por quê? Porque esse controle de alterações ele é uma ferramenta presente lá dentro lá do Excel e do Word, tá? E que ele permite controlar e registrar, de fato, as mudanças feitas no documento.
tá? Então, assim, como é que isso é possível? Ele identifica e ele avalia as alterações, tá? Garantindo toda a modificação que seja feita lá no documento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma questãozinha dessa também já foi discutida aqui. Então, se o aluno pegasse essa prova domingo, ele não tinha dúvida em chegar e marcar aqui, ó, a letra A. Por quê? Porque o controle de alterações, ele serve para você rastrear e registrar todas as modificações feitas no documento. Professor, como é que isso é possível? É o seguinte, digamos que, por exemplo, um professor, ele disponibiliza uma pasta nas nuvens, tá? E os alunos que fazem parte daquele grupo, ele libera. Então, ele libera para fulano, ciclano e beltrano. Tá? Ele não libera para todo mundo. Então, quem está no grupo, logicamente, vai ter acesso àquela página dele no online, está nas nuvens. O que acontece? Se ele coloca lá, tá, um material em Word, tá? E ele diz assim, ó, veja se estão legal. Se tiver, faça umas modificações que você achar necessário. Quando ele vai lá no Word e ele ativa esse controle de alterações, o que aí acontece? Se Dona Cris for lá e alterar, pô, não gostei dessa letra, não. A gente está no mês aqui do outubro rosa. Então, vou botar tudo rosa. Dona Cris pode. Por quê? Porque o cara deu permissão, certo? Então, chega para ele a notificação que Dona Cris alterou a letra, a cor da letra. Se Gabi não acha que o Arial não é legal, mas vai mudar a fonte, então Times Home. Então chega para ele, que é o autor, e Gabi mudou a letra. Então ele tem controle do que faz o que faz. Então isso é possível sim, mas isso só é possível a partir do pacote Office 365. Muitos alunos já ouvi falar aí, vou entrar com recurso. Por quê? Porque ele não especificou qual era o pacote. Minha gente, não precisa especificar. Ele foi claro que o Microsoft Word, ele diz assim, assinala a alternativa que apresenta a finalidade do recurso, tá? Ele não quer saber, se ele diz assim, qual é o pacote, aí tudo bem, mas a finalidade do recurso. Então, a finalidade desse recurso, ele é de rastrear e registrar todas as modificações do documento, tá bom? Então, também isso aí é a questãozinha que não se pode errar, porque já foi dito aqui e tal. Mas, logicamente, quem não tinha esse conhecimento, eu tenho certeza que deve ter marcado ali a letra C. Porque se eu tenho um controle das alterações, eu vou proteger meu documento. Né? Muita gente deve ter marcado. Mas quem trabalhou com a gente aqui marcou a letra A sem medo de errar. Tá bom? Nossa quarta questãozinha aí diz o seguinte, né? Essa aí, Dona Cris mata pau. Essa aí é o calo de Verônica, viu, Dona Cris? Com certeza. E o seguinte, lá na célula A1, o valor 10 contém um valor 10. E na célula A2 contém um valor 20. Aí diz, assinala a alternativa que apresenta o resultado na forma. Meu povo, a gente está cansado de toda terça-feira a gente resolver pelo menos 2 questões de Excel. E todas as terças-feiras eu falo direto aqui para vocês que Excel não é do jeito que você acha que tem que ser, mas você precisa cumprir uma série de regras, tá? Então, a primeira regra, quando você está... Deixa eu minha canetinha. Em fórmula, o que é que ele diz? Fórmula. Ele fala fórmula. Então, a primeira vez, sempre eu digo isso, para você ver se isso é uma fórmula, precisa começar com sinal de igual. Se não começar com sinal de igual, a banca errou. Isso não é fórmula. Digamos, por exemplo, que esse enunciado aqui, a banca esquecesse de colocar o sinal do igual. Você não perderia tempo, porque ele falou que isso aqui era uma fórmula, mas não começou com o sinal de igual. Então, se você domingo lá no Detran, nos Correios, tivesse percebido, eita, cadê o igual? Você não perderia tempo. Você escrevia bem grande, anulada, porque a banca ia ser obrigada a anular a questão. Porque fórmula, para ser fórmula, começa com sinal de igual. Se não tiver o sinal de igual, é que o Excel considera isso como texto. E aí, sabe o que acontece? Quando você faz estudinho aqui sem botar o sinal de igual, ele fica assim, ó, ele dá código de erro. Lá na célula, ele fica muitos chamam de jogo da velha, né? Ó, ele fica com esse código de erro dentro da célula. Ele não te dá resposta nenhuma, ele fica com um código de erro. Certo? Então, seguindo as regras que a gente está acostumado a rever aqui, então, tem um sinal de igual, ok, de boa. Próximo passo, eu tenho que resolver o que está dentro dos parênteses, né?
Tem parênteses? Tem aqui, ó. Olha o parênteses aqui, ó. De boa. Então, eu sei que eu vou conseguir resolver primeiro isso aqui, né? Eu sei que eu vou resolver primeiro isso aqui. Então, uma formulazinha dessa, a banca do... Ela simplesmente, ela deu. Só um pouquinho, parecida. Eu não perder o raciocínio, viu? Rapidinho. O que acontece? Teve os parentes? Tem os parentes. Tem a exponenciação? Não tem. Ah, pessoal, quem é a exponenciação? É aqui, ó, esse símbolozinho aqui, ó, chapeuzinho, do circunflexo. Isso aqui é como se fosse a raiz quadrada em matemática, tá? A raiz quadrada em matemática. Então, tem a exponenciação? Não tem. Opa, não tem. Tem divisão ou multiplicação? Rapaz, divisão não tem não, mas multiplicação tem um aqui. E por último, eu vou deixar a soma e a subtração. Tem subtração? Não, mas tem uma adição aqui. Então ficaria fácil, tá? Qual é o próximo passo? Você olhou, viu que tem um igual, sabe que tem uma regra para ser cumprida. Beleza. Próximo passo. Eu substituir os valores das células. Então, o que é que eu tenho que entender? Que A1 é igual a 10. A1 é igual a 10. E A2 é igual a 20. Fala, Aparecida. Pode falar, minha amiga. Agora. No caso, a letra D, 20 vezes 2, 40, 40 mais 10. Você fez domingo a prova ou tentou resolver agora? Não, resolvi agora, eu não fiz não a prova, que eu Ué? fiz a inscrição do Cedro, aí ia cair no Ah, mesmo dia. entendi. Então vamos ver agora se você acertaria. Então, ó, pelas Ah, regras, a gente sabe que A1 é 10 e A2 é 20, né? Então vamos lá. Eita, bati sem querer aqui. Espera aí, deixa eu tirar esse risquinho ali para não ficar feio. Tá, vamos lá. Então, ó, A1, 10 mais, ó, 20 e multiplica 2. Eu repito 10, porque pelas minhas regras é o último. Eu vou fazer aqui. E finalizo isso aqui. 20 vezes 2, 40. Justamente o que a Aparecida citou. Então, ó, 50 é o resultado e conforme nosso amigo Aparecida, entendeu? Então, Mas também essa daí ele deu de graça. deu, essa deu, né? Essa deu. Tá muito fácil. isso só porque eu não fiz. Mas, dona Cris, deixa eu falar um negócio para a senhora. Sabe por que fica fácil? Porque quando treina, fica fácil. Mas a senhora tem a certeza que muita gente fez assim, ó. Olhou para aqui e fez assim, ó. 10 mais 2, 30. 30 vezes 2, 60. Olha o 60 aqui. Entendeu? Muita gente fez isso. E não conhece as regras do Excel. Aí disse, estava muito fácil. Encontrei 60. Então a banca, ela sempre vai colocar uma letra para confundir quem não sabe das regras. Graças a Deus que vocês sabem disso, né? Graças a Deus. Mas se a pessoa olha para cá e bota 10 mais 20, 30, 30 vezes 2, 60. Ele colocou na letra B um 60 da vida ali. Entendeu, meu Cris? Mas graças a Deus que vocês sabem a regra. Aí, Entendi. Aparecida agora não fez a prova, mas agora rapidinho fez e chegou ao resultado. Tá vendo, Aparecida, como fica fácil quando a gente, como diz a história, quando a gente treina, né? Fica bem mais fácil. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Do nosso neto, tem alguma dúvida nessa daí? Gabi? Dona Cléo, tem alguma dúvida? A senhora que não assistiu às outras aulas, a senhora tem alguma dúvida aí? Quer que Não, repita? tá dando certo, tá dando certo. Tá? Que bem, amém. Então, ó, 4 questõezinhas que lá no correio todo mundo já tinha acertado, de boa. Oi, Gabi, não entendeu não? Oi, Gabi, não entendeu não? Pode falar. Sim, Oi? pode passar. Pode ir para a próxima questão aí. Ah, entendi, beleza. Entendeu, meu povo? Então, ó,
Tranquila, tranquila demais. Próxima questãozinha. Mais uma questão tranquila de correio eletrônico. Porque é o seguinte, eu sempre falei para vocês que a banca, ela podia cobrar assim, ó, CCO, foi? CCO, ou qual? Qual é a outra sigla que eu disse? Coloquei outra siglazinha para vocês. Essa aqui é com cópia oculta. Ou pode cobrar com CCB. Muitos vão dizer, o que é CCB? É a mesma coisa. Por quê? Porque eles entendem que é com cópia e carbono. Então, se for CCB, você vai entender que o CCB é igual ao CCO, é a mesma coisa. Tá? Então, vê só na quinta questão. Diz assim, assinala a alternativa que apresenta a função do campo CCO, ou seja, você aprendeu o que é com cópia oculta. Se é oculta, alguém não vai ver, né? Então, ele diz, ao enviar um e-mail, aí você olha aqui e diz assim, que com cópia oculta permite que os remetentes copiem o e-mail para si mesmo automaticamente? Não. Então, fora. A letra B diz que envia o e-mail para destinatários ocultos, sem que os demais destinatários saibam. A letra C configura uma resposta automática e a letra D confirma a entrega do e-mail. Então, essa daí, mas não tem nem o que pensar. Se é com cópia oculta, então o que acontece? O e-mail ele envia para os destinatários sem que os demais saibam que ele recebeu. Então, sem que os demais destinatários saibam. Então, tranquilo, tranquilo, tranquilo. O correio domingo estava uma mãe, viu? Estava uma mãe. Na sexta questão, diz o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta a principal vantagem de utilizar a extensão PDF. PDF. Em documentos oficiais, em comparação com formatos proprietários como DocX. Tá? DocX. Aí ele diz assim, letra A. Compatibilidade universal e prevenção do layout, independente do software utilizado. Na letra B, ele diz que é o menor tamanho de arquivo. Na letra C, ele diz que é a capacidade de edição facilitada. E na letra D, ele diz que é a melhor integração com sistemas operacionais específicos. Vamos usar a prática e a lógica, né? Ele está dizendo o seguinte, assinala a alternativa que apresenta a principal vantagem de você utilizar um arquivo em PDF, né, com extensão PDF. Em documentos oficiais, ao invés de você usar um documento em Word, um DocX. Em outras palavras, ele quis dizer isso para você. Então, vamos lá. Vamos eliminar logo quem está fora da parada. Menor tamanho de capacidade? Não. Capacidade de edição? Não. Ficaria na cabeça de vocês uma interrogação entre a letra A e a letra D. Tá? Qual é a palavrinha-chave que matou a questão? Onde ele simplesmente fala assim, para você utilizar PDF em documentos oficiais. Falei uma pergunta a vocês. Quando vocês fazem um documento na escola de vocês e oficialmente você vai encaminhar para a diretora, vai encaminhar para a GRE, qualquer órgão, aquele documento oficial, você manda um documento em PDF ou no Word? É lógico que você vai mandar em Word ou em PDF. Você não vai mandar, né? Digamos que você está requerendo ali um direito que você, como um professor, você acha que é do seu direito, que você olhou lá a lei e você achou uma brecha lá. E aquele órgão não está lhe pagando tal remuneração lá, sei lá, um exemplo. Você, quando mandar para a secretaria, para onde for o órgão competente, você vai mandar um arquivo Word? Não. Você vai mandar o quê? Um arquivo PDF, né? Um arquivo PDF. Então, o que acontece? Muita gente ficou letra A e B, A e D, A e D. Por quê? A letra A diz o seguinte, que quando você usa um arquivo PDF, ele diz que ele é compatível universalmente e você preserva o layout, independente do software utilitário. Já a letra D diz que ele melhor se integra com sistemas operacionais específicos. Tá? Só que é o seguinte, se ele fala só em PDF, tudo bem. Você poderia até usar a letra D. Só que ele disse que o seguinte, que você vai usar um PDF em documentos oficiais
em comparação com um doc, tá? Então, por que que você, aluno do nosso curso, marcaria sem medo de errar a letra A? Porque qualquer arquivo PDF que você manda para alguém, a pessoa clicou, abriu. Mas, professor, eu mandei para minha amiga, o dela é um Linux. Abre? Abre. Se você mandar para um computador que tem Linux, abre um PDF. Se você manda para um computador da Apple, tem um Mac OS, abre, abre, abre. PDF abre. Por quê? Porque os navegadores de internet hoje em dia, eles têm um PDF integrado no navegador. Se você agora aí abrir o seu navegador, que seja Mozilla, Google Chrome, e você vai baixar lá, tá? O gabarito da prova de domingo, que está lá em PDF. Mas você, em nenhum momento, você baixou um leitor de PDF. Na sua telinha, não vai abrir aquela relação com o gabarito? Vai. Por quê? Porque automaticamente o navegador ele tem um conversor de PDF. Quando você clica no arquivo, o seu próprio navegador ele vai abrir. Não precisa de arquivo, ele vai abrir. Agora, para você abrir um documento em Word, não é todo computador que vai abrir em Word. Não é todo. Ele precisa ter o pacote Office instalado. Se eu mando um documento em Word para a dona Cris e ela não tem o pacote Word instalado, tá? Ela não consegue abrir o documento Word. Ele não abre. Porque ele vai procurar ali um caminho, né? Para, assim, eu só abro com tal extensão. Cadê ele? Não está aqui. Então, quando ele diz que a sinal alternativa que apresenta a principal vantagem em você ter um documento PDF e não Word, é porque o documento PDF, qualquer computador, qualquer celular abre, sem precisar de aplicativo, sem precisar de programa. Entenderam? Então, muita gente ficou em dúvida aí, isso aí, e muitos que eu conheço marcaram a letra D. Ah, professor, mas o melhor integração do sistema operacional, eu digo, sim, mas o Word, ele não abre todo o sistema. O PDF abre, qualquer um que você botar, ele abre. Não precisa nem de você baixar o aplicativo. Porque, na verdade, existe um aplicativo padrão chamado Adobe Read. Então, você precisa baixar, tá? Mas se você não tiver, o navegador abre para você. Tranquilo? Essa foi boa, né? Então, aluno nosso também não erraria essa sexta questão aí. Tá bom? Vamos para o próximo, que diz assim. Esse próximo é simplesmente a questão que eu falei lá no início. Eu disse que muita gente não gabaritou as 10 por conta dessa questãozinha aí. Aí a banca foi sacana demais. A banca foi, olha, foi uma sacana, fez uma sacanagem tremenda. Por quê? Porque PowerPoint, não, assim, não é todo mundo que está no PowerPoint. Que 90% da galera hoje em dia, quando liga um computador que mexe, tá sempre o quê? O Word e o Excel. O Word e o Excel. E PowerPoint, ninguém mexe tanto, né? Muita gente só vê um PowerPoint, mano. Vocês são professoras, pode ser que mexam muito, porque ali vocês fazem para apresentação em sala de aula, né? Uma reunião, tá? Aquele curso que eu disse a vocês que eu fiz, o Power BI, é justamente ele chegou para revolucionar o Excel misturado com PowerPoint. Porque em um slide só, que no Power BI não chama-se de slide, chama-se de dashboard. Um dashboard, você coloca tudo. Todas as informações que você colocar no Excel, você coloca lá, e todo aquele efeito de transição que você colocaria no PowerPoint, você coloca no Power BI. Então, você usa 2 em 1 ali. Então, é muito massa. O que acontece? Essa sétima questão aqui, ela chegou para a galera não zerar a prova. Pelo seguinte, então, é o que ele diz. A sinal alternativa, tá? A sinal alternativa que apresenta a funcionalidade que permite múltiplos apresentadores colaborarem em tempo real na criação de uma apresentação do PowerPoint. É o que ele está dizendo. Que existe várias pessoas, tá? Multi-apresentadores, aqui está a apresentação, que eles podem, em tempo real, modificar aquela apresentação. Então, digamos que aqui a gente fosse, né, tivemos aqui num debate, e eu jogaria essa impressão aqui, essa apresentação, como está aqui no momento, e qualquer um de vocês aqui poderia alterar. Dona Cris assim, professor, está muito pequena essa letra aqui, eu vou aumentar daqui, viu? Aumentaria, né? Dona Alcinete diz assim, professor, essa letra aí está muito feia, eu vou alterar essa letra aí. Entendeu? Então, assim,
estamos todos aqui online, né? A apresentação está aqui acontecendo e todo mundo mexeria. É isso que ele disse. Né? Assinala alternativa que apresenta a funcionalidade que permite apresentadores colaborarem em tempo real na criação de uma apresentação do PowerPoint. De cara, você não vai inserir vídeos, não. Nem vai falar sobre modo de apresentação, não. Mas ficou na dúvida a letra E e a letra B, tá? E eu vi muita gente comentando nos blogs que muitos alunos entrariam com um recurso essa questão. E aí vem a pergunta: será que a banca vai alterar o gabarito? Não se sabe, né? Por quê? Porque, na verdade, muitos marcaram a letra B, compartilhamento de tela. Muitos marcaram compartilhamento de tela. Porque muitos perguntaram: pô, eu estou na apresentação, né? Posso ter vários apresentadores e vamos colaborar aqui, apresentadores ou colaboradores que em tempo real a gente pode mexer aqui numa apresentação. Na verdade, você não pode mexer na apresentação. Eu estou aqui apresentando, está aqui minha apresentação, mas vocês aí não podem mexer nela. Vocês não podem mexer nela. Vocês conseguem mexer aí? Não. Mas somos múltiplos colaboradores aqui ao mesmo tempo. Mas vocês não podem mexer aí. Só quem pode botar para frente, para trás, voltar para frente, sou eu aqui. Porque eu sou o autor. Sou o autor. Entendeu? Eu sou o autor. Só que é o seguinte, no pacote Office, olha só a jogada da banca, e aí muitos disseram que, com certeza, vão pedir anulação dessa questão. Por quê? Porque, mais uma vez, ele falou que era PowerPoint. E ele não citou qual era o pacote. Não citou qual era o pacote. Então, estamos na expectativa que essa questão, o correio, quando sair o gabarito definitivo, o correio anule. Porque qualquer aluno, em sã consciência, jamais marcaria a letra A. Ele dizia assim, não, toda terça-feira o professor compartilha com a gente lá, né? Ele compartilha lá a mesma tela, tudo, todo mundo fala, libera o microfone, né? Todo mundo faz parte da apresentação. Só que ele diz o seguinte: sinal alternativo que apresenta a funcionalidade que permite múltiplos apresentadores colaborarem em tempo real. Então, muitos entenderam. E qual seria a sua colaboração? Ah, fulano vai colaborar fazendo uma pergunta. Ciclano vai colaborar dando um feedback, dando uma sugestão. E é válido, concordo. Só que aí, onde a banca, na minha visão, ela se perdeu, porque aqui ela não colocou qual o pacote. Por quê? No gabarito, ela colocou que era a letra A, beleza? No extraoficial. E aí, como eu estou falando, estamos na expectativa que ela anule. Por quê? Porque ela não colocou o pacote. Porque o único pacote que você consegue ter a coautoria é o Office, é o pacote Office 365. É o único, tá? É o pacote Office 365. Professor, onde é que eu encontro esse danadinho aqui? No Google Drive, está lá o pacote Office 365 também, tá? Ele está lá no aplicativozinho dentro do Google Drive, no SharePoint. Está lá. Agora, que danado você vai saber disso? Muitos, né, usuários têm um pacote 2010. No pacote 2010 não tem essa função de coautoria. Muitos têm um pacote 2019. Não tem a função de coautoria. Entendeu? Não tem essa função de coautoria. Só tem no pacote Office 365. E outra. E essa versão, se for a versão online, você não consegue ativar essa abazinha da coautoria. Você só consegue ativar se a plataforma, o seu pacote for pago. Tá? Então, qual seria a função dessa coautoria? Ele tem a funcionalidade que permite que várias pessoas trabalhem em uma apresentação de PowerPoint em tempo real. O que é que quer acontecer? O que é que ele diz isso? Digamos que estivéssemos aqui, como estamos em cidades distintas, né? Diferentes cidades. Então, eu estou aqui na apresentação. Né? Vamos supor que a gente é uma equipe, estamos apresentando um projeto a uma grande multinacional.
Então, no meio da apresentação aqui, Dona Cris, ela poderia aumentar a letra, porque na visão dela, a letra está pequena. E o cara lá na China, lá no Canadá, o cara vai ver que está pequena. Então, em vez dela dizer assim, Emerson, aumenta aí a letra, ela vai lá e aumenta. Por quê? Porque ela também é uma coautora do projeto. Só que isso acontece dentro do pacote 365. Pacote Office 365. Só que a banca não colocou. Cadê aqui o pacote? Cadê o pacote aqui que ela não colocou? Então, eu creio, não sei, que a banca deveria anular essa questão, como muitos vão pedir anulação, tá? Porque muitos vezes não sabem nem o que é a coautoria. Por quê? O pacote Office que você tem no seu computador, que tem no seu trabalho, não é o 365. E esse 365 é o único que tem. Vocês entenderam? Então, das 10 questões que caíram domingo, quem trabalhou com a gente ou trabalha, no meu ponto de vista, eu acho que erraria só essa daí. Mas o resto é mamão com açúcar. Vamos continuar e vocês vão ver que dá para ter acertado 9 questões. De boa. Mas vamos lá. Ficou clara essa 7ª questão aí para vocês? Tudo certo, né? Quando vocês verem algum concurso, o nome coautoria lá do PowerPoint, lembre-se que é só do 365. Tá bom? 8ª questão. Diz o seguinte, então, 8ª questão. Assinale a alternativa que apresenta... Oi, fala. Oi, dona Sérgio, pode falar. Aí nós deixa a letra A mesmo marcada ou bota na B? Não, pode botar a letra A. Porque o gabarito do celular. Pode marcar a letra A, tá? Porque, na verdade, esse coautoria, como eu falei. A questão é o seguinte. Como eu expliquei, eu estava explicando. Se a banca lá na frente, ela anular a questão, que eu acho difícil ela anular. Ela já saiu, ela já soltou o gabarito ontem, o extraoficial, com a letra A. Né? Mas muitos vão entrar com recurso dizendo, cadê o pacote que você não botou? Era para ter o pacote. Só que a gente sabe que banco é complicado, né? Então, deixem marcado com a autoria, porque se porventura vocês se depararem com uma questão parecida com essa, lá no CEDO, ou em qualquer outro concurso que você for fazer na vida, vocês sabem que não existe mais recurso, existe que ela já considera com qual autoria, independente dela botar lá em cima ou não. Tá bom? Vamos para a próxima. Diz o seguinte. A tal alternativa que apresenta o recurso que permite refinar os resultados de busca, excluindo determinadas palavras. Minha gente, isso aqui a gente vê também isso aqui. Viu, reviu, treinou, foi para frente, para trás. A gente viu isso aqui. Por quê? Quando ele diz o seguinte, a tal alternativa que apresenta o recurso para refinar, ou seja, na verdade, ele quer dizer o seguinte, pesquisar. Na verdade, ele quer dizer o seguinte, pesquisar. Tá? Então, ó, se você trocar a palavra, a alternativa que apresenta o recurso que permite pesquisar os resultados de busca, excluindo determinadas palavras. O que é que a gente sempre viu aqui? Eu disse assim, quando você for no Google, quiser pesquisar uma coisa, você colocando entre parênteses, vai dar exatamente o que você precisa. Se você colocar lá no Google lá, carro Siena branco, e botar toda essa frase em parênteses, o Google ele só vai te dar a resposta Siena branco. Ele não vai te mostrar nem fotos, nem vídeo, nem respostas de Siena, azul, preto, amarelo, vermelho. Não vai. Agora, o que é que diz? O seguinte, se eu colocar lá, vê só, se eu colocar lá, abre parênteses, abre aspas, desculpa, Siena branco. Não, carro Siena, menos branco. Fecha aspas. O que é que ele vai te dar, o Google? A resposta. Todos os carros Siena, menos os da cor branco. Não vai aparecer nenhum branco. Por quê? Porque você foi taxativo quando você botou menos branco. Então, quando ele diz aqui, ó, que qual recurso que você deve refinar ou pesquisar os resultados excluindo, se ele está excluindo, ele não quer aquilo ali, excluindo determinadas palavras. Veja que eu excluí o carro Siena branco. Eu excluí. Então, ele diz aqui, operador OR, não. Operador AND, não. Mas muitas pessoas marcaram a letra D. Então, a letra D só era possível se ele dissesse ali qual o recurso que permite se refinar os resultados de busca de determinadas palavras.
ou seja, de determinadas palavras. Aí você botava as aspas. Como ele disse aqui, excluindo, então excluindo, olha o sinalzinho aqui de negação, ó. Então, ó, letra B. Veja como o Correio foi bonzinho domingo. E é onde está, meu povo. Quando a prova é fácil demais, o ponto de corte vai lá para cima. Então, ó, tinham 50 questões. Era 50 questões. Então, assim, ligo sem medo de errar. Para um cara entrar num concurso desse, ele tem que fazer 48, 49. 48, 49. Porque, na verdade, eram 3.500 vagas, mas não era para Pernambuco. Era para o Brasil todo. Entendeu? E Pernambuco foi dividido em 3 polos, que eles chamaram no edital de macro-regiões. Então, existia a macro-região do Recife, existia a macro-região de Caruaru e a macro-região de Salgueiro aí. Eles incluíram o Salgueiro. Então, assim, quem botou macro-região de Salgueiro e passar nesse concurso vai ser vinculado aos Correios de Salgueiro, mas não vai trabalhar em Salgueiro. As vagas eram para Trindade, Araripina, Cabrobó, se não falha a memória. Quem botou a macro-região de Caruaru vai ser vinculado a Caruaru, mas não vai trabalhar em Caruaru. As vagas que tinham eram Santa Cruz de Capibaribe, Toritama e Águas Belas. Tá? Então, assim, veja que a prova foi fácil. Então, se você fez, professor, eu fiz 35 acertos, estou dentro, infelizmente, pode estudar para o próximo. A prova estava muito fácil. Então, 45, 46 ainda está arriscado não entrar. É porque, infelizmente, eram poucas vagas. Agora sim, notícia fresquinha. Eu tenho um amigo que ele é gerente dos Correios lá de Recife. E ele falou para mim que tem uma informação que não tinha no edital. Ele falou para mim assim, mas só o seguinte, só agora, no ano de 2025, tem aproximadamente 1.000 carteiros para ser mandado embora. Só de carteiro. Eu disse, por quê? Eles, muitos funcionários dos Correios, e a grande maioria carteiro, já se aposentaram há mais de 15 anos, ele disse. Tem carteiro que está há 20 anos aposentado, mas continua trabalhando. Então, ele disse que agora já foi implantado na nova diretriz dos Correios, e ele falou que agora em 2025 é um tal de PDV. Mesmo se o cara não quiser, vai estar para fora. Tá bom, deixa o novinho assumir. Eu conheço mesmo, como a gente atende os Correios, eu atendo os Correios lá de Ibimirim. Tinha uma mulher nos Correios de Ibimirim, o nome dela até é Dona Aldeci. Primeira vez que eu fui atender lá, eu pensei que era um homem, né? Aldeci, pensei que era um homem. Ela falou assim para mim, que só de Correio, ela tem 45 anos. Imagina que a mulher tem uma vida lá dentro. Ela disse que quando fez 30 anos de serviço, ela se aposentou. Só que ela disse que os filhos cresceram, se formaram, ela disse que tem 3 filhos. O marido dela é advogado. Hoje já não atua mais, né? Mas ela disse que se for ficar fazendo o quê? Olhando para a cara dele, ele ia para o escritório. Ela ia ficar só em casa. Aí ela disse que se aposentou e continuou trabalhando. E ela disse que nessa brincadeirinha já faz 15 anos que ela está aposentada. Mas ela tem um total de 45 anos nos Correios. Então daí a senhora imagina, né? Então ele disse, essa informação de PDV não tinha no edital. Então muitos nem sabem disso. Então o que acontece? Quando ele disse, só de carteiro tem 1.000 2025. Fora as outras funções, atendente, né? Essa senhora mesmo lá de Mirim, Dona Aldeci, o correio é pequenininho. Só é ela. Tem um cara que trabalha com ela no balcão, seu Cláudio, que também já está há 10 anos aposentado. Ele é de Sertânia. Um carteiro e um vigilante. Então, assim, fora os carteiros, tem uns atendentes também, né? Quem colocou para atendente também aí, corre aí um grande, como diz a história, uma grande vantagem de ser chamado também. Então, vamos pensar positivo aí, ver se dá certo aí. Quem fez aí, eu sei que dê certo. Ok? Vamos para a próxima. Então, questãozinha 8 aí, não tem dúvida, né? Aspas é quando ela é determinada a palavra. Quando ela exclui, usa-se aqui esse cidadãozinho aqui. Tá? Usa esse cidadãozinho aqui. Beleza? Vamos embora. Nona questão diz o seguinte, que o Windows ele está iniciando lentamente e programas demoram para abrir.
Aí diz o seguinte: a suspeita é que muitos programas estão sendo executados em segundo plano, sem necessidade. Assinala a alternativa que apresenta a ação mais apropriada para melhorar o desempenho do sistema nesse caso. Aí diz a letra A. Você deve desinstalar programas essenciais do sistema operacional. Letra B. Você deve alterar o papel de parede para uma imagem de baixa resolução. Letra C. Você deve desativar o programa desnecessário na inicialização usando o gerenciador de tarefas. Ou a letra D. Você deve diminuir o volume dos alto-falantes. Então, vamos usar a lógica. O correio foi muito bonzinho domingo. Se meu computador está lento, se eu for lá e diminuir o volume, vai melhorar? Claro que não, né? Claro que não. Se o meu computador está super lento para abrir, demora uns 20 minutos, eita, a aula do professor Emerson começa às 7h30. 7 horas eu tenho que ligar o computador para 7h25 e ele começar a iniciar. Aí eu vou simplesmente lá alterar o papel de parede? Claro que não, né? Então, ficou na dúvida aí, para quem não vem estudando e quis chutar, a letra A e a letra C. A letra A diz o seguinte, que eu devo desinstalar os programas essenciais do sistema operacional. E a letra C diz que eu devo desativar os programas desnecessários na inicialização usando o gerenciador de tarefas. Então, meu povo, exclui essa letra A aqui e marca sem medo a letra C, porque você é aluno aqui do professor Emerson, você já viu isso aí também. Quando eu falei que Ctrl Alt Del, você tem a opção de abrir o gerenciador de tarefas. E eu falei, muitas vezes, quando o computador está lento, às vezes é só uma limpeza. Mas mesmo quando você faz a limpeza, você precisa desativar aquele monte de programa que não tem utilidade naquele momento na inicialização. Então, você vai lá, gerenciador de tarefa. Então, você tem as opções de Ctrl Alt Del, você vai abrir lá o gerenciador de tarefa. Você tem a opção de clicar aqui no botãozinho aqui, onde tem a bandeirazinha do Windows, que é o botão iniciar. Clicar com o botão direito, vai abrir uma caixazinha de diálogo. Aí dentro ali, que é uma caixazinha de executar, você colocar MS, Microsoft, config, de configuração. MS config. Ele vai abrir para você a inicialização do Windows. Você vai desmarcar todo mundo lá, tá? Principalmente antivírus, principalmente PDF, Java, essas coisas que deixam lento. Você desativa tudo lá. Então, quem trabalhou com a gente, com certeza marcou aí a letra C. Tranquilo? Vamos para a 10ª questão, que diz o seguinte. Diz assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta a principal função de um programa antivírus de um computador. Pô, essa daí, como disse Dona aqui, lá no Excel, ela deu, né? Mais uma. Quer dizer, ela deu as 10 questões. Pô, eu disse assim, eu não estou muito afim de estresse, não. Eu vou deixar esse povo bater cabeça aí. Toma 10 aí, de boinha. Então, assim, quem está com a gente há muito tempo, desde o Gênesis, piloto, já vimos e revimos essas 10 questões. Em tudo que era banca. Vimos na Consulpan, na MDFC, tudo que era banca, tá? Aquela que fez, a banca que fez o de Salgueiro, foi a Ingeduc, também vimos questões dessas, igualzinha, tá? Então, assim, todo mundo sabe, se você tem um antivírus, serve para quê? Para aumentar a velocidade? Não. Para controlar a sua internet? Não. Para melhorar a performance do sistema? Não. Para que serve o antivírus? Para você lhe proteger contra os maus, contra os vírus, contra a ameaça. É a mesma coisa eu falar assim, para que serve um vigilante na portaria da minha empresa? Para fazer uma pintura? Para lavar o banheiro? Não, o vigilante serve para quê? Para proteger o patrimônio da empresa. Uma coisa isso aqui. Para que serve um antivírus? E só, desculpa a palavra, tá? Mas só uma pessoa sem noção não marcaria a letra A. Então, assim, a banca, mais uma vez, a EBFC, ela foi muito bom domingo, tá? Então, meu pai, essas 10 primeiras questões aqui, foi o que caiu na prova domingo, tá? Então, Gabi, aqui você errou, você já anota aí, tá? Já anota para que as próximas gabaritar. Fechou? E aí, dona Cris? Tranquila as questões do domingo dos Correios? Eu acho que Tereza gabaritou aí. Deve ter registrado pelo menos 9 aí, viu? É que a senhora acha? Dona Cris? Aparecida, quer falar comigo também?
O que é que achou das 10 questões, Aparecida? Tranquila, tranquila? Aparecida? Algumas achei, tranquilo, outras não. Qual foi a que você, dessas 10, assim, ficou em dúvida? Me liga para mim aí. Aquela lá que o professor falou que vai entrar em recurso, Certo? Aquela ali era certeza. Quase todo mundo ficou em dúvida ali. Qual foi a outra que você ficou em dúvida? mas foi ela. E essa 8ª questão, A oitava? Essa hum, daqui? sim. Mas a gente já tinha visto isso aqui lá em aula, quando eu falei que quando você quer uma palavra específica, você coloca em aspas. E até eu citei, quando você não quer aquela palavra, você coloca a negação no final. Menos fulano. Mas se você não relembra, se você não relembra, agora você já anota aí. Porque Eu anotei. se o Cérebro colocar uma dessas, já matou a charada. Tirando É. essas duas, o resto foi tranquilo? Você responderia de boa? Tranquilo, tranquilo. A de Excel também? A de Excel você resolveu na hora aí, foi? De boinha, foi? Foi. Aquela eu consegui na hora. Tá vendo? Mas isso, por que isso foi possível? Porque toda terça-feira você está aqui, né? Porque toda Anotando, vindo, terça-feira eu estou perguntando. participando da aula também, né? Isso. Mas se fosse a nossa primeira aula, como você chegou no grupo, você estava perdidinho, não foi não? Tava perdendo, não sabia nem para onde ia, discutindo até com Cris. Tá vendo, Ana Cris? A senhora tá ganhando seguidores aí, viu? Tá ganhando seguidores aí. Verônica que diga. Eu não entendi, não, Cris. É assim mesmo. Tá vendo? Mas é aquela situação de tanta gente resolver, acho que todo dia aprende. A gente aprende, né? Então, ó, muito bom essas 10 questões. Aí eu complementei aqui com mais 5. Com mais 5, tá? Que caíram no CNU, no Conselho Nacional Unificado. Também é uma prova a nível nacional. Então, ó, se liga só, que caiu no CNU. Ao criar um documento de quem? De texto. Qual será a extensão? Poxa, você aprendeu que JPG é foto. Você aprendeu que PDF são arquivos que você manda oficialmente. Você aprendeu que MP3 é música. Então, o que sobrou? TXT, que é de quem? De texto. Olha o que caiu na prova. Tranquilo, tranquilo. Entendeu? Então, não dava para errar uma questãozinha dessa. Vê a questão 12. Diz o seguinte. Assinar uma alternativa que apresenta a principal função do programa de antivírus, geralmente utilizado em um computador. Olha lá. No Detran, o que é que ele disse aqui na 10ª questão? Qual é a alternativa que apresenta a principal? Olha só. Vê se não pareceu a principal função de um antivírus. Olha só. Na 12ª, o que é que ele diz? Assinar a alternativa que apresenta a principal função do programa antivírus, geralmente utilizado em um computador. O que ele mudou aqui foi a palavra geralmente. Não foi? O que ele mudou só foi a palavra geralmente. Porque não tem geralmente em computador. Ele tem assim, programas em um computador. Ele só mudou essa palavra aqui, ó. Só mudou geralmente. Veja como são as coisas. Isso foi. Um foi do Detran, outro foi do CNU. Só mudou essa palavra. Então, ó. E a resposta? Ó. Na resposta aqui, você diz que ele vai proteger você dos malwares, dos vírus e outras ameaças. E aqui, você vai dizer o quê? Vai proteger dos vírus e dos malwares. A diferença da resposta foi porque ele não botou aqui, ó. Ele não botou ameaça cibernética. Mas ele botou aqui, ó, vírus e malware. Vocês estão vendo como fazer prova de informática é fácil? Elas se repetem. Agora, de uma forma, às vezes a banca só tira uma palavra. Como foi o caso aqui, ó. Na questão 10, não tinha a palavra geralmente. Foi a única diferença. Não tinha essa palavrinha aqui. Não tinha essa palavrinha aqui. E na resposta, não tinha ataque cibernético. Ameaça cibernética. Mas, ó, tá vendo? Questãozinha 12, letra B. Isso aí, Gabi, letra B. Questãozinha 13, ó. Assinale a alternativa que apresenta qual navegador da web ele é desenvolvido pela Microsoft. Vimos isso aqui várias e várias vezes. Tá? Só que não vimos dessa forma perguntado.
o que eu sempre li aqui era assim, qual é o navegador padrão da Microsoft no Windows 10. Era o navegador padrão no Windows 10. Você não sabe que o Windows é da Microsoft? Então, ele só fez perguntar aqui a você, ó. Qual a alternativa que apresenta o navegador desenvolvido pela Microsoft? Ele só não colocou assim, padrão do Windows 10, padrão do Windows 11. Mas ele colocou desenvolvido pela Microsoft. Ele fez a mesma pergunta. Então, todo mundo aqui aprendeu que o navegador padrão desenvolvido tanto para o Windows 10 como o Windows 11 é o Microsoft Edge. Você aprendeu que o Firefox é de uma empresa chamada Mozilla Foundation, tá? Que é uma fundação onde vários programadores e desenvolvedores de sistemas fazem parte, tá? Você aprendeu que o Google Chrome é da Google, que é uma empresa concorrente da Microsoft, e você aprendeu que o navegador Safari, ele faz parte de quem? Da Apple. Então, ó, questãozinha 13, mamão com açúcar também, tá? 14ª questão, diz o seguinte, o propósito principal de um correio eletrônico. Na questãozinha que tem lá atrás, ele fala de correio eletrônico, só que ele fala em quem? Nas mensagens CCO, com cópia oculta. E aqui ele fala, qual é o propósito principal de um correio eletrônico? E aí você não vai perder tempo, porque você sabe que correio eletrônico, tá? O nome já está dizendo, ó, correio. Se é correio, precisa levar uma encomenda, precisa levar uma carta, precisa levar uma mensagem. Então, ó, Letra C. você vai marcar justamente correio eletrônico. Correio leva o quê? Mensagem, né? Eu recebo aqueles correios, uma carta, um pacote, né? Então, ele diz, enviar e receber mensagens eletrônicas. Então, um correio eletrônico, você não vai fazer compras online. Compras online você faz Shopee, Shein, né? Mercado Livre, né? Compartilhar fotos. Você não compartilha fotos no correio eletrônico. Você compartilha fotos aonde? No seu Instagram, né? No seu Facebook, tá? Agora, você pode isso, você pode enviar uma foto pelo correio eletrônico. Pode, mas compartilhar não, tá? Então, tranquilo. E aí, ó, a 15ª questão diz o seguinte: assinale a alternativa que não apresenta um exemplo de um programa de planilha, ou seja, não apresenta que um programa de planilha. Aí você olha para que Excel? Excel não é de planilha? É, mas aqui não apresenta. Então, ó, Excel está fora. Você aprendeu que o LibreOffice Calc, ele é o concorrente do Excel, né? O Excel faz parte do programa Office e o LibreOffice é o concorrente. Então, no LibreOffice eu tenho Calc, Write e Impress. Então, para o Word, concorrente é o Write. Para o Excel, concorrente é o Calc. E para o PowerPoint, o concorrente é o Impress. Então, você aprendeu. E ele está dizendo que não quer um programa que fale de planilha. Então, ó, esse fala de planilha. Aí você disse agora, PowerPoint e Google Sheets. Pô, PowerPoint eu sei que não fala de planilha. E esse Google Sheets aí? Então, tenho certeza que muitos que não estudam, que foi lá para chutar, falou assim, eu acho que essa questão vai ser anulada. Tem duas respostas? Na verdade, não tem duas respostas. Google Sheets, ele é um programa online, tá? Que ele permite você criar, ele permite você editar e compartilhar planilhas. Então, o único que não fala de planilhas aqui é o PowerPoint. Você vai perguntar, professor, onde é que eu acho esse Google Sheets aí? Você acha ele dentro do Google Drive. Dentro do Google Drive tem lá, Google Sheets, tá? Google Sheets está lá. A gente fala assim, Google Docs, né? Google Planilha. Na verdade, o Google Planilha é o Google Sheets. E está lá. Então, o único que não fala de planilha é o PowerPoint. Então, você tira que quando você estuda, vem numa sequência boa, resolvendo questões, tirando dúvidas, anotando, 15 questãozinhas dessa daí, você mataria de boa. Lógico, que aquela questãozinha lá, questão 9, né? Ou é 8, aquela ficou lá na dúvida, lá que fala com qual, né?
com coautoria. Por quê? Porque aquela, na verdade, possa ser que a banca anule devido ao, digamos que o grande número de pedidos, mas possa ser que ela permaneça lá. Por isso que eu falei assim do nosso net, marca a letra A, e se tiver alguma mudança lá na frente, eu passo para vocês. Tá bom? Então, meu povo, com a graça de Deus, a gente termina aqui mais um projeto, tá? Isso é a primeira parte. A segunda não estava inclusa, né? Como o concurso foi adiado e agora só está em março, então eu espero, quem chegou depois, viu, dona Alcineta, a senhora Aparecida, eu vou colocar uma enquete no grupo e se der certo, se a gente atingir pelo menos 10 pessoas, que hoje temos 13 pessoas aqui, quando for dia 15 de janeiro, a gente retorna as aulas e a gente vai para um pacote de mais 11 aulas, tá? Mais 11 aulas, incluindo a última aula na sexta-feira, no dia 28, na sexta-feira. Tá? A gente faz o simuladão, para vocês chegarem lá no CED filé. Tá bom? Então, eu vou colocar lá a enquete depois. Vocês, por gentileza, marquem quem vai participar, vai continuar no grupo. Espero que a gente aumente esse número de participantes, que hoje temos 13, a gente aumente. E aí, dona Cris, os demais? Eu fiz uns cálculos ontem com o professor Antônio aqui sobre os valores. E aí dá para a gente permanecer essas 11 aulas por aquele pacote de R$100. Tá? Dá para a gente permanecer. Ou seja, 11 aulas vai sair por menos de R$10, 2 horas de aula, né? E aí nem precisa mais a gente se apresentar, né? E aí, se vocês também quiserem convidar algum colega, parente, o valor vai ficar o mesmo, tá? Vai ficar o mesmo. Então, se Gabi, se Dona Alcinete, Dona Cléia, Dona Cris, Aparecida, tiver uma pessoa para indicar, traz para a gente aqui e o valor de vocês vai ser o valor da mesma pessoa, tá? Então, a gente vai fazer um pacote com 11 aulas, tá? Como dando início aí no dia 20, no dia 15 de... deixa eu ver, até confirmar aqui. No dia 15 de janeiro, foi o que eu vi, 15 de janeiro. Aí, no dia 25 de março, a gente tem a 10ª aula. E no dia 28, na sexta-feira, a gente faz um simulado. Tá? No domingo, dia 30, vocês chegarem lá, filé, tranquilo para gabaritar. Vamos tirar todas as dúvidas, né? E aí nossa plataforma permanece com aquela mesma situação. As aulas gravadas, né? A gente coloca o material sempre um dia antes, conforme a Dona Cris, Aparecida e demais sempre pediram aí. A gente readaptou aí, estava dando certo. E a gente disponibiliza o material, o vídeo, tá? Quem não teve condições de assistir, mas está gravado, fique à vontade, assim, quantas vezes você achar melhor. Outra coisa, eu estava olhando lá o canal lá, o pai só tem 7 inscritos, pelo amor de Deus, deixa lá o likezinho lá, se inscreve lá no canal. Só tem 7, não acredito não. Se inscreve lá, só clicar, não paga nada não, viu? Não paga nada, é só clicar lá. E deixa tudo certinho lá, tá? Mas aí dá pra gente fazer de boa, tá? Ó, tá saindo 2 aulas, R$9,09, né? Aí o conteúdo você já sabe, a dinâmica da gente. E Dona Cris até disse no começo, que era para aprender a dar português e matemática. Olha, português eu ainda me arrisco um pouquinho, viu, Dona Cris? Mas, porque são muitas regras. Mas matemática aí é meio complicado, viu? Matemática é deixar para quem é fera aí, viu? Mas, pessoal, obrigado por tudo aí. Obrigado por tudo. Mais uma vez, pela confiança no trabalho, pela confiança na gente aqui, tá? Eu sei que hoje em dia, você é muito sincero com vocês e transparente. Hoje em dia, muita gente fala assim, eu não vou entrar no grupo não. Quanto é? R$100, é? Ô, nada. Ave Maria. Tenho condições para isso, não. A hora que eu quiser, eu sento de frente do computador, vou lá no... Feliz Natal, Dona Cris, para a senhora, viu? Mas rapidinho, só finalizar aqui. Me espere rapidinho, 2 minutos. Viu? O que acontece? Muita gente fala assim, pessoal, eu R$100, pô, não vou nada, é muito caro, muito caro. Eu prefiro ir lá no YouTube, que é de graça, você assiste quantas vezes você quiser, lá não pago nada. O choro é livre, como diz a história, e cada um faz o que acha melhor, tá? Então, assim, a gente tenta da melhor forma passar uma dinâmica. Dona Cris me conhece, todo mundo me conhece, sabe que eu estou à disposição aqui, né? Se na hora não der tempo de responder, mais depois eu respondo. E a gente tira todas as dúvidas. Se precisar voltar, a gente volta. Aparecida tá aí, sabe disso. A gente, né? Sempre deixa o aluno à vontade aqui. Para, na hora que a gente apertar aqui e dizer tchau, que sair da live, não ficar dúvida. Certo? Então, assim,
quando eu fui montar essa turma aqui do Cedro, teve 2 alunos que estudaram com a gente na Prefeitura de Salgueiro. E aí um falou assim para mim, professor, dá nada, não sei o quê, esse mês eu tô apertado que só. Tudo bem, não, tranquilo, sem nenhum problema. Mas aí, quando foi depois, eu vi uma foto do cidadão numa mesa que só tinha Heineken, né? Eu disse, porra, o cara pagou aí no mínimo aí uma Heineken, uns R$ 12 aí. No mínimo, mas uns R$ 12 ele pagou no Heineken. Ou seja, aqui você está investindo uma coisa que, na hora que você passar, seu futuro está garantido, né? Você pode tirar Verdade. férias, pode entrar prefeito, sair prefeito, pode chegar de assim, rei aí, 50 Heineken, eu estou pagando. Mas o cara disse que estava apertado. E aí, depois eu vi lá e o cara estava tomando Heineken. Eu disse, porra, tá bom, né? Mas cada um faz o que acha melhor. Senão, Cris, quer falar? Aparecida quer falar? Na questão do YouTube, tem várias aulas lá, mas não tira a dúvida da gente. É verdade. E aqui a gente criou essa relação de professor, aluno, de amigo, né? E eu, O particularmente, não professor conhecia a Dona tira Cris. Eu, até particularmente, não demais. conhecia a Dona Cris. Eu conheci a Dona Cris no outro grupo. A gente criou uma amizade muito boa, né, Dona Cris? Dona Alcineta eu já conhecia. Para mim foi um prazer reencontrá-la. Dona Cléo eu não conhecia, mas muito prazer, viu? Muito bom saber que você gostou do nosso projeto. Gabi eu não conhecia. Conheci Gabi através de Fatinha. Aparecida eu também não conhecia através de Verônica. Então, assim, vai criando um vínculo, né? E daqui a pouco tá um grupo grande, né? Graças a Deus. Viu? Graças a Então, pessoal, Deus. não vou tomar mais o tempo de vocês, que eu ainda também vou sair. Então, Feliz Natal para todo mundo, próspero ano novo. Não deixe de estudar, não deixe de assistir nossas aulas, tá? Qualquer dúvida, mesmo nesse período aí de recesso, se precisar de alguma dúvida, material, falem comigo no privado, eu mando sem nenhum problema. Eu mando de boa. Se eu não tiver, ainda corro atrás, não tem problema, tá? E vamos colocar lá depois a enquete, e Deus quiser, no dia 15 de janeiro, estaremos de volta, viu? Com força total, beleza? Fiquem todos na paz, com Deus. Muito obrigado mais uma vez, viu? Por tudo. Boa noite. Valeu. Tchau, Dinho, viu? Boa noite. Boa noite, pessoal. Feliz Natal para Tchau, todos. tchau. Amém. Tchau, dona Neto. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.